Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando este vídeo, né? Nós damos início agora à nossa aula 2, tá? Aula 2 de estatística aplicada, ok? Lembrando que hoje é a nossa segunda aula, né? Aula, teoricamente, que proporciona o dia 10, né, do 9, né, de 2020, né? Então, a gente tem um contexto aí a se considerar, ok? Tá? Nesse sentido. Então, vamos lá. Então, a gente agora dá continuidade em estatística aplicada, né? A falar sobre os tipos de frequências que, teoricamente, nós vamos trabalhar. Começou a falar de distribuição de frequência, conceito, aí falamos lá de amplitude entre classes, o que eram classes. Agora a gente fala dos tipos de frequências, tá? Frequências essas que estão dentro do contexto da própria distribuição, ok? Só para a gente entender esse sentido aí e a gente poder continuar, ok? E aí a gente, teoricamente, dá continuidade, né, nessa parte para a gente entender os tipos de frequência. Então, a gente normalmente recebe lá dados, nós falamos dos dados, teoricamente, né, não agrupados, né? Nós recebemos lá uma tabela primitiva, a gente transforma essa tabela primitiva em rol, né? Aí do rol, que é um dado organizado de uma forma crescente, teoricamente decrescente, aí que você vai organizar, aí você começa lá a colocar as frequências, né? Então a frequência simples são aquelas quantidades que a gente encontra na tabela, o quanto que ela se repete, tá? Nesse sentido, até para a gente poder entender melhor, a frequência simples são que são os valores, tá? Que diretamente representam o número de dados de cada classe. Se a gente for pegar aquele contexto, a gente vai vir para frente, eu vou mostrar, mas aquele contexto daquela turma de 40 alunos, né, que nós usamos na aula passada, eu posso evidenciar que quando a gente transforma em uma distribuição de frequência, a quantidade de, com intervalos ou sem intervalos, que é de duas colunas, a coluna da direita, de uma certa forma vai evidenciar aí que é a frequência simples, tá? Então a soma de todas as ocorrências em cada classe vai dar esse total, que aí a gente representa pelo valor de n, lembra? Que era o total, né, de frequências, ou seja, na tabela. Então, em princípio, a gente está falando desse valor, ok? Consequentemente, tá? A gente também tem as frequências relativas, tá? E as frequências relativas, de uma certa forma, só para que vocês possam, deixa eu botar para cá, só para que vocês possam entender um pouquinho, as frequências relativas são as razões entre as frequências simples e a frequência total. Como assim? Até para que você possa entender. Vou colocar aqui, ó, frequência simples e a frequência total. E ela é condicionada a fim de eu entender o que? Eu tenho a frequência de cada uma pelo total. Então, por exemplo, naquela tabela, eu vou pegar aqui, vou mostrar para vocês para frente, tá? Por exemplo, eu tenho essa representatividade para poder mostrar aqui para vocês. Aqui, já estou colocando aqui, ó, como frequência simples, né? Só para a gente entender. Aqui a gente pode chamar como se fosse média, né, de cada intervalo, ou teoricamente o ponto, como a gente chama de ponto médio, lembra? Do ponto médio, tá? A gente vai voltar aqui daqui a pouquinho. Então, eu vou pegar e vou fazer o que para poder achar a frequência relativa? Eu pego aquela frequência, divido pelo total dela, teoricamente, vai me dar um determinado valor. Por exemplo, em uma das frequências da terceira linha, da terceira classe, né, se a gente for olhar, por exemplo, ó, terceira classe, eu pegaria lá 11 dividido por 40 dá 0,2785. Então, significa o quê? E, obviamente, que eu vou multiplicar isso aqui por 100, vai me dar esse valor, ou seja, a frequência de um total, ou seja, qual seria o total? O total é 40, né? E como se esse 11 fosse uma amostra, né? Não representativa, mas desse valor. E aí eu estou achando quanto que aquilo representa, ou seja, qual é a relação da classe 3 em relação ao total da distribuição da frequência, ou daquele conjunto de dados que eu estou querendo trabalhar, tá?
Consequentemente, a gente também tem a frequência acumulada. E aí a frequência acumulada, ela já tem uma relação de eu fazer o mesmo procedimento, mas pegar o dado anterior. E ela, de uma certa forma, ela é a soma de todas as frequências simples e de todas as classes com seus intervalos. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó, até para você entender, ó, nesse contexto, eu estou pegando aqui e estou somando. Ó. Eu somo esse primeiro eu repito, esse aqui eu vou lá e somo, vai me dar esse valor aqui, assim sucessivamente. Eu vou apagar, senão vai confundir vocês. Mas só para que vocês possam entender, essa daqui, ó, é a frequência relativa. Ó. Ok? Aí, aquilo que eu mencionei aqui, agora a frequência acumulada, tá aqui, ó. E aqui, frequência acumulada relativa. Que é o que a gente vai falar, mas só para poder mostrar para vocês. Deixa eu fazer melhor que eu. Aí aqui a gente tem a frequência acumulada, tá? Aqui é a frequência relativa, aqui é a frequência simples, né? O absoluta, aqui teoricamente o ponto médio, né? Aí aqui se a gente for falar, a gente tem a quantidade de classes, né? Lembra? E aqui a gente tem teoricamente limite inferior, limite superior, tá? Pegando aquele exemplo anterior, mas vamos lá. Voltando aqui, então, teoricamente, no exemplo dos alunos, a frequência acumulada corresponde à terceira classe. Então a gente pegaria a terceira classe, que é pegar que daria 24. Por que 24? 4, aí depois pegaria 4 mais 9, 13, 13 com 11, 24. Então teoricamente estaria aqui. Tá? Eu vou apagar para não deixar isso aqui escrito, porque aí na live eu consigo explicar para vocês melhor. Tá bom? Mas vamos lá. E aí, depois da frequência acumulada, a gente tem a frequência acumulada relativa. E a frequência acumulada relativa é a frequência acumulada da classe dividida pela frequência total da distribuição. Seria o quê? Eu pegar esse valor aqui, teoricamente, né, e vou dividir por ele, vai me dar 0,100. Esse valor aqui por ele. Né, qual é a representatividade? Só que tanto esses valores aqui, ó, né? Como esses valores aqui, eles estão em casas decimais, mas eles vão ficar, vou botar um asterisco aqui, ó, embaixo, ó, percentual. A gente vai ver isso em exemplo, mas também a gente vai ver isso em exercícios, tá? Ok? Perfeito. Aí a gente entende um pouquinho aqui, né, até para poder evidenciar que o conhecimento dos vários tipos de frequência vai ajudar a responder diversos tipos de pergunta. A primeira delas, por exemplo, assim, ó, quantos alunos têm estatura entre 154 centímetros, inclusive, né, e 158? Por que inclusive? Por causa daquele intervalozinho, né, que a gente tem. Ó. Então aqui, né, ficou feio pro caramba. Jesus. Bom, então esses são os valores da variável que forma a segunda classe. Nesse caso é 9 alunos, tá? Então a gente saberia que, de uma certa forma, olhando lá, ó, quantos alunos têm estatura entre 158, 154 e 158, a gente sabe que é 9. Então a gente consegue já responder isso. Ó. 9 alunos, tá? Da mesma forma, qual é a percentagem de alunos cujas estaturas são inferiores a 154 centímetros?
Aí, quando a gente está falando de percentagem, menor ou inferior a 154, se a gente olhar aqui, ó, menor do que 154 centímetros, a gente tem aqui, teoricamente, já o valor 0,100. Teoricamente, se a gente for trazer para cá, a gente está falando de 10%, tá? Porque a gente está trazendo para o contexto do percentual, ok? E quantos alunos têm estatura abaixo de 162 centímetros? Eu olhando aqui, ó, abaixo de 162, eu vou pegar todos os alunos, eu estou pegando abaixo. Então, se estou pegando abaixo, ele está falando da quantidade, teoricamente a gente podia dizer que é o quê? 24, tá? Aqui, ó, 24. Então fica muito mais fácil, teoricamente, você perceber isso, ok? Pois bem, a gente também ainda conseguiria dizer quantos alunos têm estatura não inferior a 158 centímetros, ou seja, o número aí, né, não inferior a 157 centímetros. O que seria não inferior? Seria acima disso, né? Obviamente. Então a gente vai pegar aqui, ó, né, para a gente entender. Repare que é o seguinte, ó, quando a gente está falando de não inferior, se eu falasse inferior a 158 centímetros, seria abaixo. Não inferior, eu estou ao contexto acima disso, né? Então você vai olhar lá na planilha, por exemplo, 158 centímetros. Se a gente fosse olhar aqui, né, a gente vai ter o número de quê? De 27. Por quê? Tá aqui, ó. Eu estou pegando, ó, número 11, 8, 5 mais 3, que teoricamente estão dentro da proporção, eu vou estar somando 27, tá? Então, aqui, tá? É 40 menos 3, ok? E aí a gente agora fala um pouquinho sobre distribuição de frequências sem intervalos de classe, tá? Então, sem intervalos de classe é o que um pouco daquilo que a gente viu, mas só para a gente poder entender novamente e facilitar nosso conhecimento. Quando se trata de uma variável que se chama discreta, lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que a variação pode ser pequena, a gente pode tomar uma determinada distribuição sem intervalo. Por quê? Porque é pequena. As características, né? É pequeno, teoricamente, os dados, né? Quantidade de dados menor, né? Então, isso de uma certa forma são características, tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo, uma tabela. Tem uma tabela aqui que teoricamente tem uma determinada ordem e o quanto se frequencia em relação a isso. Eu coloco dentro, não coloco intervalo de classe. Eu vou achar aqui sim, né? A frequência já tem o total de frequência relativa, frequência acumulada relativa. Eu vou conseguir fazer isso encontrando mesmo ela sendo sem essa condição, tá? Lembrando que aqui é o que a gente está vendo agora. Então, né, a frequência simples, ó, por exemplo, aí tem aqui depois, como a gente viu aqui, ó, frequência simples, aí depois vem a frequência relativa, depois vem a frequência acumulada e a acumulada relativa. Da mesma forma foi feito aqui, foi se encontrando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar a frequência simples, tá? Depois desse contexto, ele foi teoricamente encontrando demais frequências. Para encontrar a frequência simples, ele foi fazendo esse contexto. Aqui, então, ele pegou, foi se somando. Então, 4, 4, 3, 7, teoricamente, aí eu fui pegando um contexto de achar esses valores, que de um total dá 20, tá? Então, se você for de uma certa forma perceber, isso vai dar um total. Depois ele foi achando as frequências relativas, a frequência acumulada e a relativa acumulada também. Tá bom? A gente vai fazer exercício junto para entender isso. Aqui, ó, vamos determinar as frequências simples, por exemplo, né? Nesse exemplo aqui, a gente sabe que o total é 24, tá? Então, para a gente poder encontrar aí a frequência simples, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, tá? Só para a gente não deixar de elencar esse. Então, galera, a gente falando das frequências simples, o quadro ele já está completado aqui com uma determinada informação. O que eu vou fazer aqui é uma interpretação. A frequência, quantas vezes se repete. Só que eu não tenho como achar esse valor aqui, mas a frequência que a gente já viu aqui, ó, que a gente fala de frequência relativa, né? A frequência relativa, teoricamente, é a frequência acumulada que a gente tem aqui, que é o FI, é a soma de um número anterior com o outro. Então, como é que a gente vai achar
o F maiúsculo aí. A gente sabe que seria pegar esse número aqui, né? Repetir ele. E esse número mais o que estava aqui daria 9. Então, assim, 2, né? Se eu pegar. Para eu chegar a 9, qual o número que eu preciso somar a 2 para chegar a 9? Então, eu sei que aqui é 7. Então, aqui é 20, aqui é 21. 21 seria 9 mais o número que está aqui, para eu chegar a 21, né? Se eu for pegar nesse caso. Então, qual é o número que eu preciso aqui? 12. Para eu chegar a 29, tipo assim, eu já tenho 21. Qual é o número que eu tenho que somar? Então, aqui eu tenho que ter 8. E aqui, teoricamente, 29 vai chegar a 34, eu tenho que ter 5. Repare que essa soma aqui, ó, vai dar 34, tá? E aí você achou a frequência absoluta, ok? Aqui você está achando por uma dedução, para completar, utilizando o que ele te dá como parâmetro, que é esse dado anterior aqui, tá? Da frequência relativa, ok? A gente tem a representação gráfica de uma distribuição, tá? Essa representação gráfica ela pode ser por polígono de frequência ou polígono de frequência acumulada, que a gente chama de histograma, tá? E o que é o histograma, galera? Ele é formado por um conjunto de retângulos justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios do intervalo de classe, tá? Então, a histograma é aquele gráfico que a gente consegue visualizar melhor como estão distribuídas as alturas de uma determinada frequência, por exemplo, tá? A gente vai ver isso aí aqui na figura à frente. Por exemplo, a gente tem aquele exemplo das estaturas, né? 150 a 174 centímetros. Então você pode perceber que aqui é o desenho do histograma, onde eu tenho as alturas aqui, teoricamente, é a quantidade de frequência. Tanto é que aqui o X referente à altura e o F é frequência. Vou até colocar aqui, altura, né? Frequência, que é a repetição, tá? Aí você consegue visualizar o histograma, ok? Aí, nesse sentido, sobre o polígono de frequência, é um gráfico em linha, tá? Esse gráfico, ele já, em vez de ser quadrado daquele jeito, ele vai seguir uma linha, e ele, teoricamente, ali, tá? As frequências vão ser marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal. O eixo horizontal é esse eixo aqui, onde eu tenho novamente alturas e aqui eu tenho as frequências, tá? Só vai ver um pouquinho sobre isso, mas não vamos adentrar muito não. Mas, por exemplo, aqui eu tenho... Isso aqui é o que, galera? Isso aqui é uma distribuição, tabela de frequência, né? E isso aqui é o que? O histograma, ok? Aquilo que a gente viu logo na primeira aula, né? Eu dei aula para você, falei, não se desespere, eu vou voltar para explicar. Então a gente está aqui diferenciando cada um deles, ok? Onde você consegue perceber, por exemplo, que eu tenho as classes, são 5 classes, né? Aí aqui são os intervalos, ela é uma distribuição com intervalo de classe e a frequência com que se repete o seu total. Repare que se você for ver aqui desse lado eu tenho a frequência, desse lado aqui teoricamente tem esse total aqui de um determinado valor. E aí eu vou inserindo de acordo com a frequência que vai acontecendo, ok? O polígono de frequência já acumulada, ele é traçado marcando essas frequências que vão acumulando ao longo do tempo, ou seja, sobre as perpendiculares ao eixo horizontal. Então, de acordo com cada condição, eu vou acrescendo o valor, consequentemente, ela vai ter uma crescente, porque você vai acumulando valores anteriores, tá? Aí aqui, por exemplo, né, numa distribuição de frequência sem intervalos de classe, ela é representada graficamente por um diagrama onde cada valor da variável ele é representado por um segmento de reta vertical e de comprimento proporcional, tá? Então, essa aqui é a tabela de frequência e isso aqui é o histograma para vocês entenderem. Também podemos representar a distribuição pelo gráfico de frequência acumulada, só que você vai ver que ela vai ter uma crescente, ó, ela vai subindo, né, de uma certa forma, tá? Um exemplo que a gente vai fazer depois, até para a gente entender, é elaborar um histograma, o polígono de frequência, um polígono de frequência acumulada, tá? E a gente vai ver isso aqui em aula, tá? Tentem fazer, tá? Mas a gente vai atacar isso aqui, ok?
Aí a gente entra agora em medidas de posição, né? As medidas de posição, só para que vocês possam ter uma noção aí, tá? Elas são medidas que normalmente a estatística representa uma série de dados, tá? E dentro de uma relação de eixo horizontal. E normalmente as medidas de posições mais importantes são essas três aqui, ó, né? A média aritmética, a mediana e a moda. A gente vai falar sobre elas, só que hoje a gente vai ficar atacando mais a média, tá? Só para vocês terem uma noção aí. Deixa eu botar aqui, ó, no nosso caso. Mais explicado, o que seria média de tendência central? São medidas que tendem a localizar um ponto que fica no centro do conjunto de dados que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, de 150 a 174. Aquela média, aquele ponto que está ali no meio, normalmente é a média de tendência central. Já as separatrizes são medidas que vão se dividir, né, um conjunto em partes iguais. São essas duas partes teoricamente divididas, tá? Uma média aritmética, como é que ela é calculada, né? A gente sabe o que é média aritmética, mas a média é o quociente da divisão da soma dos valores de uma determinada variável e ela é representada, né, por essa fórmula aqui, ó. Ok? Aí a gente tem a média para dados não agrupados, a gente está pegando aqui um exemplo só para entender. Vamos supor que a gente tem aqui, sabendo que a produção leiteira diária da vaca A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, qual é a produção média? Ou seja, cada dia da semana, essa vaca produziu uma quantidade de litros. Você vai somar essa quantidade e dividir pela quantidade de dias que está sendo mensurado e eu vou achar aqui o valor da média, né, para dados não agrupados. Bem simples, né? Agora, tem o desvio em relação à média. O que seria o desvio em relação à média? A gente fala de desvio em relação à média, é a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média que a gente encontrou. Então, a gente já sabe que a média que a gente encontrou aqui é 14. Concorda comigo? Vou trazer até para cá. Então, a gente achou aqui, ó, sabe que a média é 14, tá? E o que acontece? A gente vai pegar cada dado. Então, assim, o dado do primeiro dia, eu vou trazer para cá também, até para poder ficar mais elucidar melhor. Só um momentinho que dá umas travadas aqui de vez em quando eu estou gravando. O processador já está. Quando ele trava, ele não trava para vocês, trava para mim aqui no meu quadro, entendeu? Isso agora foi. Deixa eu voltar. Aqui já está funcionando. Agora vai. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a quantidade, né, teoricamente, de litros, né, por cada dia. O que eu estou fazendo aqui, essa é para vocês entenderem. Eu estou pegando esse valor aqui, ó, dado do primeiro dia. Eu estou pegando 10 menos 14, ou seja, 10 significa o primeiro dia que eu colhi o leite, menos 14, que é o valor da média, vai dar menos 4. Do segundo dia, vai ser 14, né, menos 14, vai dar 0. Do terceiro dia, né, 13 menos 14, menos 1. Do 14º dia, quer dizer, do 14º, desculpa, do quarto dia, 15 menos 14, dá 1. Do quinto dia, 16 menos 14 dá 2. Teoricamente, aí, sexto dia, vai dar 18 menos 14 dá 4. E do, teoricamente, último dia, sétimo dia, vai ser 12 menos 14 dá menos 2. Tá? Então, eu vou conseguir mais ou menos saber o desvio. O que é desvio? A diferença de cada valor em relação à média que eu encontrei. Tá bom? E aí nós temos algumas propriedades na média, tá? Uma dessas propriedades, a primeira propriedade em si, é que a soma algébrica dos desvios tomados em relação à média pode ser nula. O que significa isso? Se eu pegar todos aqueles valores que eu encontrei aqui, ó, que é a soma desses desvios, o que é somar os desvios? É somar cada um desses valores aqui, ó.
teoricamente, tá? Se eu somar cada um desses valores, teoricamente vai dar nulo. Então, isso é uma propriedade de desvio tomada em relação à média. A segunda propriedade, tá, é que se eu somar, tá, ou subtrair uma constante, eu posso ter ali, por exemplo, de todos os valores, normalmente a medida do conjunto pode ficar aumentada ou diminuída, tá? De acordo com a frequência aqui. Então, eu peguei cada valor, somando-se 2 para cada um dos valores da variável do exemplo, o que seria somar 2? Aí eu vou trazer de lá para cá para a gente poder saber o que a gente está fazendo, tá? Seria pegar isso aqui novamente, ó. Vou botar aqui. Então, vamos supor que eu quisesse fazer a seguinte situação. Eu quisesse pegar aqui, eu ia somar 2, ó, 12 somando 2 vai para 12, 14 somando 2 vai para 16, a terceira 13 somando 2, 15, a quarta 15 somando 2, 17, né? E assim eu vou somando para cada um. Quando eu fizer essa soma, eu vou somar tudo, vai me dar um determinado valor, que dá 112. Se eu pegar esse 112 e dividir por 7, que é a quantidade de dias, teoricamente eu vou achar 16. 16 vai ser um valor referente à segunda propriedade constante, que nada mais é do que 14 mais 2, ou seja, vai ser o x, que vai ser o valor de acordo que eu vou encontrar, mais 2 de variável. Então, isso, por exemplo, pode ser uma constante aumentada ou diminuída. No caso, essa constante como propriedade foi o valor de 16 que a gente encontrou aqui, tá? A terceira propriedade é, se eu multiplicar ou dividir todos os valores de uma variável pela essa constante que a gente encontrou lá, a média do conjunto pode ser também constante, né? Multiplicada ou dividida de uma certa forma. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 30 cada um dos valores da variável, a gente vai ter. E aí eu pego lá novamente, né, esses valores aqui, coloco aqui em cima. Então, vou pegar aqui 10 vezes 3, 30, 14 vezes 2, 42, e assim eu vou fazendo. Vou pegar esses valores todinhos, vou somar, vou dividir depois por 7, que é a quantidade de dias. Eu vou achar 42. 42 é a mesma coisa que 14 vezes 3. Então, aqui, a multiplicação vai ser o quê? Relacionado a o quê? A constante é vezes 3. Lá no slide anterior, referente à segunda propriedade, a constante é mais 2, tá? Isso é constante de aumentar ou subtrair, que é a segunda propriedade, e aqui na terceira propriedade de multiplicar ou dividir, tá? Então a gente achou como multiplicar 3 e lá positivo 3. A gente não vai usar, mas é só para explicar para vocês. E aí, a gente fala sobre dados agrupados, né, sem intervalos de classe, dentro do contexto da média, né? Então, consideremos a distribuição relativa a 34 famílias de 4 filhas, tá? Então, 34 famílias de 0 a 4 filhos. Então, assim, tem 2 famílias que não têm nenhum filho, 6 famílias que têm um filho, 10 famílias que têm 2 filhos, 12 famílias que têm 3 filhos, 4 famílias que têm 4 filhos. Nesse caso, como teoricamente as frequências são números de indicadores de densidade de cada valor, elas funcionam como fatores de ponderação que nos leva a calcular a média aritmética ponderada dada pela fórmula. Então, aquilo ali é uma fórmula da média ponderada, tá? E a gente vai ver a aplicação dela aqui. Por exemplo, o modo mais prático de obter a média ponderada é que eu já sei que aqui eu vou fazer a multiplicação sobre cada um desses valores. 0 vezes 2 dá 0. Vou multiplicar cada um desses valores aqui, criando uma outra coluna, tá? Multiplicação. Vou achar o total de 78 e 34. Quando eu dividir 78 por 34, eu vou achar aqui o valor, teoricamente, da média ponderada, tá? Para dados agrupados. E aí, essa hora de praticar é achar a média aritmética que vocês também vão fazer em aula também, tá? Tentem fazer, para eu poder corrigir com vocês, ok? No dia da live. E aí, também a gente tem aqui, teoricamente, para poder produzir, né, o que vai gerar de lá, tá? Então, é só a solução. Tem aqui a solução, mas tem de fazer que eu vou corrigir na aula com vocês, ok? E aí eu tenho uma bateria de exercícios. Então, assim, na nossa aula, na nossa live, eu vou esclarecer dúvidas, não vou passar o conteúdo teórico, eu vou esclarecer dúvidas, fazer essas práticas de exercício que estão no material teórico e fazer exercício com vocês, para poder fixar e também no próprio exercício esclarecer alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Ok? Então é isso, galera. A gente finaliza aqui a aula.
tá? E a gente se encontra na nossa live. Um grande abraço e tchau, tchau.